Olá, caveira, concurseiro do meu estado de Roraima do meu Brasil. Estamos de volta aqui na Cataflix, a plataforma do concurseiro. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, vamos chegando aí no finalzinho do nosso curso de Lei de Execução Penal. Eu espero que você tenha aproveitado muito. Vamos falar de um assunto aqui que as pessoas se confundem muito, que agora nós vamos entrar no título 5, e o título 5 trata da execução das medidas de segurança, que também fica sujeita à Lei de Execução Penal. Apesar da medida de segurança não ser pena, mas ela fica sujeita à Lei de Execução Penal e tem um título totalmente especial para ela, que é o título 6, né? E aí é que é dividido em dois capítulos, o capítulo 1º e o capítulo 2º. Evidentemente que o capítulo 1º normalmente traz as disposições gerais, que nós vamos ver do artigo 71 ao 174, e o capítulo 2 nós vamos falar da seção da periculosidade. E evidentemente, quando a periculosidade do agente cessa, ele deverá ser colocado em liberdade. Lembrando, ele não está cumprindo pena, ele está cumprindo medida de segurança, né? Ele foi absolvido de uma forma imprópria, com base no artigo 26 do Código Penal, ok? Então, por isso que a medida de segurança ela é imposta enquanto persistir a sua periculosidade. Vamos ver então as regras aqui previstas na execução penal sobre a execução da medida de segurança. Reginaldo, coloque em tela para nós aí o artigo 171, que vai trazer aí o capítulo 1 do título 6, que trata da execução das medidas de segurança. Vamos falar das disposições gerais. Então, artigo 161. Acompanha aí, pessoal, artigo 171. Transitada em julgada a sentença que aplicar a medida de segurança, será ordenado a expedição de guia para a execução da medida de segurança. Perfeito. Transitou em julgada a sentença absolutória imprópria, então é expedida a guia também da execução para ele cumprir a medida de segurança. Artigo 172. Ninguém será internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou submetido a tratamento ambulatorial para cumprimento de medida de segurança sem a guia expedida pela autoridade judiciária. Da mesma forma que ninguém será recolhido no estabelecimento prisional mediante uma sentença penal transitada e julgada sem a guia de execução da pena. Aqui vai ser a guia da execução da medida de segurança. Muito bem, artigo 173. A guia de internamento de tratamento ambulatorial extraída pelo escrivão, que a rubricará em todas as folhas e a subscreverá com o juiz, será remetida à autoridade administrativa incumbida da execução e conterá a autoridade administrativa incumbida da execução é o diretor do estabelecimento prisional impróprio, hospital de custódia, hospital psiquiátrico ou centro de observação. Então, cabe a ele executar a medida de segurança. E que conterá, inciso 1, a qualificação do agente e o número do registro geral do órgão oficial de identificação. 2, o inteiro teor da denúncia e da sentença que tiver aplicado a medida de segurança, bem como a certidão do trânsito em julgado. 3, a data em que terminará o prazo mínimo de internação ou do tratamento ambulatorial, ok? Porque lá não tem o prazo mínimo, que ele tem que ser reavaliado, né? Vamos lá, inciso 4, outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado tratamento ou internamento. Parágrafo 1º, ao Ministério Público será da ciência da guia de recolhimento e de sujeição ao tratamento, é o custo lege, ele tem essa obrigação. Parágrafo 2º, a guia será retificada sempre que sobrevier modificação quanto ao prazo de execução. Passou na primeira avaliação psicológica, não cessou a periculosidade, aí é retificada a guia. Vamos lá, artigo 174. Aplica-se na execução da medida de segurança, naquilo que couber, o disposto dos artigos 8º e 9º desta lei. É aquilo da aplicação da execução penal, tudo aquilo que fica sujeito ao preso provisório, ao preso condenado, que se sujeita também às normas da Lei de Execução Penal, ok? Fechado aí o capítulo 1, pessoal, disposição geral, vamos para o capítulo 2. E o capítulo 2 vai trazer os requisitos da seção da periculosidade, né? Então, Reginaldo, coloca em tela para nós aí o artigo 175 da seção da periculosidade. A seção da periculosidade será averiguada no fim do prazo mínimo de duração de medida de segurança, pelo exame das condições pessoais do agente, observando o seguinte. Então, vamos lá. Inciso 1. A autoridade administrativa, até um mês antes de expirar o prazo de duração mínima da medida, remeterá ao juiz minucioso relatório
que o habilite a resolver sobre a revogação ou permanência da medida. Então, naquele prazo mínimo, manda, um mês antes, manda para ele falando se cessou ou não. E o juiz vai decidir se revoga ou mantém. Inciso 2. O relatório será instruído com um laudo psiquiátrico. Perfeito. Inciso 3. Juntado aos autos do relatório ou realizadas diligência, serão ouvidos sucessivamente o Ministério Público, o curador, porque o cara é doente mental, e o defensor, no prazo de 3 dias para cada um. Inciso 4. O juiz nomeará curador ou defensor para o agente que não o tiver. Inciso 5. O juiz de ofício ou a requerimento de qualquer das partes poderá determinar nova diligência, ainda que expirado o prazo de duração mínima da medida de segurança, sem problema nenhum. Inciso 6. Ouvido as partes ou realizadas a diligência a que se refere o inciso anterior, o juiz proferirá a sua decisão no prazo de 5 dias. Ok? Reginaldo, coloca em tela o artigo 176. Em qualquer tempo, ainda no decorrer do prazo mínimo de duração da medida de segurança, poderá o juiz da execução, diante de requerimento fundamentado do Ministério Público ou do interessado, seu procurador ou defensor, ordenar o exame para que se verifique a cessão da periculosidade, procedendo-se nos termos do artigo anterior. Então está lá no prazo mínimo, viu a periculosidade, cessou, aí o juiz vai suspender. Artigo 177. Nos exames sucessivos para verificar se a cessão da periculosidade, observar-se-á no que lhe for aplicável o disposto no artigo anterior. Artigo 178. Nas disposições de desinternação ou de liberação, aplica-se o disposto no artigo 132 e 133 desta lei, bem como seguir lá o artigo 97, parágrafo 3º do Código Penal. Artigo 179. Transitada em julgada a sentença, o juiz expedirá a ordem para desinternação ou a liberação. Então o preso fica na medida de segurança e fica internado na medida de segurança até que cessa a sua periculosidade. Ok, provou a cessão da periculosidade, o juiz vai sentenciar ele e vai tirar ele lá de dentro. E ele volta à sua vida normal. Agora, pessoal, rapidinho aí para massificar o assunto, vamos resolver algumas questões, vamos ver como é que cai da medida de segurança em prova. Reginaldo, coloca em tela para nós aí a primeira questão. Escrivão de Polícia Civil, lá do Espírito Santo. A banca, a OCP, vamos junto. Ao comando da questão, levando-se em conta o Instituto da Medida de Segurança, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Tendo em vista suas especificidades, a medida de segurança poderá durar perpetuamente. Nós já vimos que tem vários entendimentos a respeito. Tem a súmula do STF, né? Que a medida de segurança ela tem que respeitar o máximo da pena em abstrato, né? E evidentemente que tem a súmula do STJ, né? Que traz o teor do máximo da pena abstrata. E o STF, só fazendo uma retificação, né? O STJ que traz a questão da pena máxima em abstrata, né? Aquele prazo prescricional para ela, que ele não pode ficar mais do que a pena máxima em abstrata. E o STF é que traz que ele não pode ficar, antes era mais de 30 anos, que ele não pode ficar mais de 40 anos, porque hoje a pena máxima que a pessoa pode ficar presa não é mais 30, é 40, então a medida de segurança, pelo entendimento do STF, segue esse máximo, tá ok? Então por isso que está errado a A, tem dois entendimentos, não tem mais prisão perpétua. Alternativa B, havendo recurso apenas por parte da acusação, fica vedado ao Tribunal de Justiça aplicar a medida de segurança. Negativo, né? Não é vedado. Tá ok? Isso é o teor da súmula 525 do STF, né? Agora vamos lá. C. Vamos ver o que traz a C. A duração da medida de segurança está limitada ao quanto mínimo de pena privativa de liberdade combinada ao delito praticado. Não. Segundo o STJ, está limitada ao quanto máximo. Então a C está errada. D. Havendo recurso apenas para parte da defesa, fica vedado ao Tribunal de Justiça aplicar a medida de segurança. Olha lá,
Na questão anterior lá ele fala assim, ó, na B, havendo recurso apenas por parte da acusação, o certo na realidade fica vedada a aplicação da medida de segurança se houver recurso por parte da defesa e não da acusação. Por isso que a D está correta, tá? É a súmula 525 do STF. E aí, o período de reavaliação da medida de segurança é de no mínimo 2 e no máximo 5 anos. Isso está errado, né? O artigo 97, primeiro, né? Que trata da internação ou tratamento ambulatorial lá no Código Penal, ele fala que o prazo mínimo deverá ser 1 ano, né? Para avaliação da periculosidade. Entre 1 a 3 anos, entre o mínimo e o máximo aí. No mínimo 1 ano para fazer a avaliação de periculosidade de novo e o máximo 3 anos. De 1 a 3 anos para fazer. Tá? Então aí está errado por causa disso. Não é de 2 e 5, é 1 e 3. Fica a dica. Reginaldo, coloca em tela aí a questão 2 para nós. Delegado de Polícia Civil, 3ª classe, lá do Piauí. Vamos junto. Olha o comando da questão. Com relação às medidas de segurança, marca a alternativa incorreta. Presta muita atenção, que a vida dele que é incorreta. Alternativa A, em tela, Reginaldo. As medidas de segurança podem ser detentivas, internação restritiva, tratamento ambulatorial. E conforme entendimento do STF, a melhora do quadro psiquiátrico e clínico do paciente autoriza o juiz de execução ou juiz que sentenciou a determinar procedimento de desinternação progressiva em regime de semi-internação, né? Isso está errado, né? Porque se ele já está cumprindo pena, será sempre competência do juiz da execução e não do juiz da sentença. Só vai ser juiz da sentença na falta do juiz da execução. Claro que isso não é pena, é medida de segurança, mas quem vai aplicar é o juiz da execução. Por isso que a A está errada e, portanto, por isso que ela é o gabarito. As alternativas B. O inimputável que comete uma conduta típica e ilícita deve ser absolvido. É verdade, ele é absolvido de forma imprópria, né? Se ele é inimputável, ok? C. O semi-imputável que pratica uma conduta típica, ilícita e culpável deve ser condenado. Sim, com hipótese de redução de pena. Correto? D. As medidas de segurança são de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou a falta em outro estabelecimento adequado e de sujeição ao tratamento ambulatorial, caso o fato previsto como crime seja punível com detenção. Muito bem, poderá o juiz submetê-lo ao tratamento ambulatorial. Então, se um doente mental comete uma infração penal punida com reclusão, ele é internado. Se ele comete uma pena punida com detenção, ele fica sujeito ao tratamento ambulatorial. Corretíssimo. Olha aí, há entendimento do STF no sentido de que a medida de segurança deve perdurar enquanto não haja cessado a periculosidade do agente. Limitada, contudo, aqui a gente só vai fazer uma retificação ao período máximo de 30 anos. Não é mais 30 anos, faça a retificação aí. É 40 anos e 40 anos é o entendimento do STF, ok? Então, na época estava certo, hoje está errado só porque não é 30, é 40. Então, vamos continuar com o gabarito da A, sendo a única errada, fazendo a retificação daí, tá ok? Mantenha, Caveira, vamos junto, Reginaldo. Coloque em tela para nós aí a questão 3 agora, delegado de Polícia Federal, né? Banquinha Sebrasp, vamos junto, 2018, olha o comando da questão. Em cada item que se segue, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada, com base na legislação de regência e na jurisprudência dos tribunais superiores a respeito de aplicação de pena, combinação de pena, regime de pena, medida de segurança e livramento condicional. Vamos junto. Bruna, de 24 anos de idade, processada e julgada pela prática do crime de latrocínio, foi absolvida ao final do julgamento, por ter sido considerada inimputável. Apesar de sua periculosidade, nessa situação, mesmo tendo Bruna sido absolvido, o juiz pode impor-lhe medida de segurança. Ok, ela foi absolvida, mas foi absolvida de forma imprópria. Ela leva periculosidade à sociedade. E uma vez que ela leva periculosidade, é aplicado a medida de segurança, tá ok? Então o gabarito está correto. Lembre aí que a gente já viu 2 questões de execução penal que veio na prova de delegado da Federal.
Reginaldo, coloca em tela para nós agora a questão 4. Vamos junto. Juiz substituto, lá da nossa TRF, primeira região. Vamos junto. Medida de segurança, conceito de medida de segurança. Vamos ver então. Acerca da aplicação de medida de segurança, assinale a opção correta. Alternativa A, vamos ver. O internado por medida de segurança deve ser encaminhado para estabelecimento com características hospitalares, onde deve receber tratamento. É isso mesmo, ele vai ser tratado. Alternativa A, gabarito A. Vamos ver a B, porque está errado então, Reginaldo, coloca em tela. Imposto medida de segurança e tratamento ambulatorial ao agente, será vedado ao juiz determinar a internação desse agente, mesmo se houver piora do seu quadro de saúde mental. Negativo, o juiz pode determinar a internação, então está errada a B. C, se o agente for inimputável, a ele deverá ser imposta a medida de segurança de internação, ainda que um crime seja punido com detenção. Não, se a infração é punida com detenção, ele tem que ser encaminhado com tratamento ambulatorial, é vedado colocar a internação. D, extinta a punibilidade, o juiz poderá determinar que o agente seja submetido a tratamento ambulatorial. Não, extinta a punibilidade, ele será colocado em liberdade. E, o direito brasileiro proíbe a aplicação de pena privativa de liberdade a agentes semi-imputáveis. Não proíbe, permite com a hipótese de redução de pena. Então, o gabarito correto é a A, as demais todas estão erradas. Reginaldo, coloca a questão 5 agora em tela. Vamos lá, VUNESP, provinha de juiz substituto, lá da minha terra, lá de São Paulo, né? Então, vamos junto. Olha só o comando da questão. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, assinale a alternativa correta. Vamos junto, Caveira. Acompanhe a leitura aí. Alternativa A. O tempo de duração da medida de segurança pode ultrapassar o máximo da pena em abstrata combinado ao delito praticado. Para o Superior Tribunal de Justiça, não pode ultrapassar o máximo da pena combinada. Um homicídio de 6 a 20, se for um homicídio simples, 20 anos, é o máximo da pena combinada. Isso é o STJ. Para o STF, é o quanto da pena que a pessoa pode cumprir. Antes era 30, hoje é 40, então está errada a A. Vamos para B. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é atípica. Não, errado, é típica, tá ok? Imputar falsa imputação é típica, né? Ok. C. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. Essa prescrição hipotética, ela é inadmissível. Isso é a súmula 438 do STJ. Então tá corretíssima a alternativa C. E a D, é admissível aplicar no furto qualificado pelo concurso de agente a majorante de roubo. É inadmissível, tá? Não, ou é furto ou é roubo. Então é a súmula 442 do STJ. Então a alternativa correta é a C. Reginaldo, para a gente concluir aí essa série de exercícios, bota a questão 6 aí. Defensor Público, Distrito Federal, vamos junto. E aí, o comando começa assim, ó. De acordo com a Lei de Execução Penal, julgue o item subsequente. Então vamos lá analisar. De acordo com a jurisprudência mais recente do STJ, a medida de segurança aplicada no curso da execução da pena privativa de liberdade, em razão de superveniência de doença ou perturbação da saúde mental do condenado, terá duração determinada não superior ao tempo restante de cumprimento da pena privativa de liberdade. Muito bem, está correto, o gabarito está correto, eu vou explicar para vocês. Volta aqui comigo, Reginaldo. O que ele está falando? Vamos imaginar que a pessoa matou alguém, pegou 12 anos de pena, tá? Ele não era doente mental naquele momento, aí ele cumpriu 6 anos da pena. Quando ele estava no 6º ano da pena, indo para o 7º ano, ele ficou doente, desenvolveu uma doença mental lá dentro. Então ainda falta 6 anos de pena para ele cumprir. O que prevê a Lei de Execução Penal? Vindo doença superveniente posterior ao cumprimento da pena privativa de liberdade, ele não estava em medida de segurança, o que vai ocorrer segundo o entendimento da STJ?
ele vai ter que ficar na medida de segurança pelo restante da pena que falta. Então faltava 6 anos para ele cumprir a pena de privativa de liberdade, o STJ entende que ele vai ficar 6 anos na medida de segurança e depois ele vai ser colocado em liberdade. O gabarito está correto, mantém a caveira, vamos rumo à sua aprovação. Estamos chegando no finalzinho da lei de execução penal. Eu espero que você tenha gostado, tenha acompanhado a gente aí no canal do YouTube. Se inscreve, compartilha, assiste essas aulas várias vezes que o curso está completinho. Sangue no olho, caneta na caveira, vamos buscar a sua vaga no seu concurso.